Boa noite. Então hoje a gente começa o primeiro podcast Papo de Corretor. Para você que é corretor de imóveis, para você que tem imobiliária, para você que é incorporador, para todo mundo ligado nesse mercado tão maravilhoso, né? E não podia deixar de convidar uma pessoa muito especial logo no primeiro programa, a Andressa Carnevale, conhecida como Lux. Então, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o meu convite e faça a sua apresentação. Tudo bem? Boa noite. Fala aí com a gente. Boa noite, tudo bem? Imagina, é um prazer estar aqui, Bidarra. Ótimo. Bom, primeira coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que o início é esse, por que Lux? De onde veio esse nome? Quando você chegou na corretagem? Tá, não sei se todo mundo sabe, né? Na corretagem a gente tem que ter um nome único nas imobiliárias. Então, quando eu cheguei, que foi lá na Biara, uma imobiliária grande, Andressa já tinha. Então, aí todos os nomes bonitos já tinha, né? Andressa, todos os nomes que, por exemplo, se eu não chamasse Andressa, eu ia chamar, sei lá, outro nome, né? Tiffany, esses nomes bonitos, todos já tinham ido. Aí eu comecei a lembrar do Eike Batista, que ele tinha aquela empresa que tinha o X multiplicador. Eu falei, quero também ter um nome com X. Aí eu peguei tudo que podia com X, lá, Matrix, Max, Máxima, e tudo tinha também. Aí falei, vai ter que ser Lux, acho que Lux é legal. E aí foi o que passou. Aí remeti à luz, que é em latim, né? Luz em latim. Aí depois que eu achei esse, eu falei, é esse. Aí insisti lá. A moça do RH não queria muito que eu usasse, porque já tinha uma luz na empresa, era muito parecido. Mas, enfim, consegui. E desde então, eu amo, tipo assim, tive muitas alegrias, muito orgulho desse nome. Depois eu tive a oportunidade de entrar depois em outras empresas, até na própria Ecom, de chamar Andressa, eu não quis. Eu quis continuar com o Lux. Aí ficou meu nome de mercado, né? Que a gente tem nosso nome de mercado, né? E hoje, quando alguém te chama de Andressa, até soa estranho, não? No dia a dia? É estranho quando alguém me liga, porque a gente fala muito no WhatsApp hoje, né? Então, meus amigos, a gente fala. Mas quando alguém me liga que é a Andressa, eu falo, nossa, deve ser do banco, deve ser de alguém fazendo alguma oferta, querendo que eu compre alguma coisa, porque geralmente é Lux. É um nome impactante, né? É um nome que impacta, é um nome bonito, é um nome que soa bem. E como que você veio parar na corretagem? Eu sei que você teve na moda, você foi modelo, né? Desfilou aí Europa fora, você vai poder contar um pouquinho para nós. Mas como vir parar na corretagem? Como é que uma modelo vira corretora? Explica pra gente. Então, na verdade, não. A época de modelo foi bem lá atrás, quando eu tinha uns 19 anos. E era mais de propaganda, de TV, tal. Mas aí eu engrenei na assessoria de imprensa, que aí eu trabalhava com algumas apresentadoras, me especializei mesmo em assessorar apresentadoras de TV, atletas. Então, eu entrei nesse nicho, atriz. Aí eu entrei nesse nicho. E aí, nisso, na época, uma das minhas clientes, né, do Rio, da época, ela quis muito comprar um apartamento em São Paulo para vir para cá, para não ter que ficar mais em hotel, em flat. E ela pediu para eu procurar um para ela aqui em São Paulo. Só, tipo, vê lá para mim, você escolhe o melhor bairro, que eu não conheço muito, vê no valor até X que eu compro. Aí, beleza. Aí a Biara ficava na rua da minha casa, fui lá procurar e acabei que encontrando lá. Aí primeiro eu fui lá procurar. Aí depois conheci um gerente de lá, que eu já tinha essa cliente, e aí eu fiquei tratando com ele isso. Achei um apartamento ideal, assim, que eu achava bacana. Tipo, vi para ela algo que eu gostasse para mim, que ficasse num bairro localizado, que eu achasse que era legal investir. E o engraçado é que antes de eu ser desse mercado, estava muito na moda comprar apartamento na planta, sabe? Era muito na moda, que teve uma época assim que todo mundo comprava apartamento na planta, eu pensava assim, como que eu consigo comprar um apartamento na planta? Tipo, eu não tinha a menor ideia que era chegar no estande e entrar, sabe? E aí eu falei, nossa, é melhor a gente comprar um na planta para você. E aí foi lá que eu peguei e conheci esse gerente. E aí eu comecei a olhar, achei, aí ele falou assim, poxa, sabia que você podia ganhar a comissão toda? Porque você fez o trabalho de corretor, foi você que achou, você que veio, você que definiu.
eu até assinei por ela na época, porque tinha procuração. E aí foi assim, aí eu falei, nossa, verdade, né? Eu fiz o trabalho para ela, tinha cliente. Aí foi isso, aí esse foi o primeiro, assim. Aí depois, aí eu gostei tanto que eu deixei de ser. Eu já estava meio. Já fazia 10 anos que eu era assessora de imprensa. Aí eu vi os ganhos, né? Eu falei, nossa, isso é rentável. E aí eu pensei em todas as pessoas que eu achava que tinha que investir, pessoas que às vezes ganham dinheiro e não sabem exatamente como investir. E assim, tijolo é moeda forte, né? Então eu pensei, poxa, eu acho que as pessoas têm que investir. Essas pessoas que eu gosto, que eu cuido. Acho que eu posso fazer isso. E aí foi assim, foi meio que esse trabalho me achou, sabe? Não fui eu que achei, ele me achou. E aí eu comecei a me desvincular e comecei a vender. Desde então, é isso que eu faço e eu adoro, eu me encontrei. E quando foi? Quanto tempo tem isso? Foi em 2011, 2011, 10 anos. 10 anos. De lá pra cá, nunca teve vontade de sair, de fazer outra coisa. Você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Isso eu acho que é o que mantém a galera na profissão. Você tem que amar o que você faz, porque os que não amam, passado um tempo ele vai sair. Ele vai sair. É verdade. E quando você ama, vem uma turbulência, vem o dia a dia nosso é difícil, mas quando você ama, você supera. E quando você não ama e não tá de coração lá, você desiste. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí você ficou como corretora, vendeu para um amigo, vendeu para amiga, viu que o dinheirinho era bom. E aí quando que você se tornou gerente? Foi na Biara? Foi na primeira empresa? Foi na Biara. Então, e olha só, né? Essa vida de assessoria era bacana, era glamurosa, mas assim, eu senti que na corretagem, assim, eu sempre, desde pequena, eu gostava de me sentir útil, sabe? E a assessora de imprensa preenche isso. E aí, como corretora também, eu sentia assim que eu ajudava pessoas, né, de realizar aquele sonho. Porque o imóvel, independente se a pessoa tem dinheiro ou não, ela, se for pessoas de baixo padrão e alto padrão, é uma realização. Você vai comprar uma cobertura, é uma realização. Então, eu via essa felicidade, era muito legal. E aí aí eu fiquei de corretora. E aí, claro, eu já tracei que eu queria ser coordenadora. E eu pensava, como eu serei uma coordenadora? E eu comecei a trabalhar nisso, de ser coordenadora. Então, era o quê? Sendo campeã todos os meses, era aprendendo. Então, eu nunca fui uma corretora assim que, preciso da ajuda de gerente na mesa de coordenador. Eu sempre tentei absorver, como você, o máximo de informação para eu ter e não ficar dependendo de ninguém. Aí foi isso. Aí eu alcancei... aí eu virei coordenadora, fiquei 1 ano de corretora só. Aí já virei coordenadora, porque fui campeã sempre. Aí virei coordenadora. Aí como coordenadora também, a mesma estratégia. Eu não tinha essa ambição de ser gerente, olha só. Eu queria ser coordenadora. Quando eu estava lá, fiquei alguns anos, deixa eu ver, de 2013, acho que até 2015. Eu fui coordenadora. Aí eu pegava vários projetos também, sempre fui campeã como coordenadora da outra empresa de vendas, né? Sempre. A Biara sempre estava alguma house, nem todas tinham house, mas quando não era house, era outra imobiliária, né? Que a gente dividia plantão. Aí eu queria ser a melhor coordenadora. Não queria ser gerente, mas eu queria ser a melhor coordenadora. Aí, graças a Deus, também ganhava os troféus. Então, eu trabalhei para a Exetec, Cirela, coordenei, na época, Brookfield, que hoje é Tegra. Coordenei vários plantões. E eu era de alto padrão na época. Médio, alto. Eu era de médio e alto padrão. E aí vinha, como nós estávamos em destaque, assim, os melhores coordenadores, troféus, aí ficava aquela pressão da empresa querendo que nós fôssemos gerentes. Mas eu adorava ser coordenadora, sabe? Adorava, porque eu estava com o corretor direto ali o dia inteiro. Eu gosto de ter um lugarzinho para ir lá, trabalhar o dia inteiro. Meio que parecido com você. Tem aquele lugar que vou todo dia, ter a minha lojinha. Só que aí começou, né? A Biara, essa coisa de vamos te promover de ser gerente. Aí eu virei gerente no final de 2015. 2015. E aí, quando que virou diretora? Foi na Biara mesmo ou não? Não, foi já na Econ. Você foi como gerente da Biara para Econ? Aí eu lá chegando lá, ficou como gerente também? Na verdade, eu fiquei 1 ano e meio como gerente lá na Biara. Na verdade, foi final de 2014 que eu virei gerente. Aí eu fiquei 1 ano e meio de gerente lá. 1 ano, fui do pódio nesse ano que eu fiquei de gerente, né?
Aí, na metade do outro ano, que eu vim para a Econ, vim como gerente. Foi lá que eu descobri o Minha Casa Minha Vida, através de corretores meus. Eles falaram, tem um projeto perto da minha casa, no Belém, que eu quero fazer, que é da Atua, na época usava o nome de Atua, que nós queremos fazer. E eu pensei, poxa, eu não sei nada de Minha Casa Minha Vida, mas bora lá, vamos lá. Eu peguei eles, coloquei os pintinhos no carro, né? Fui para lá, para o plantão, pedi ajuda lá para os coordenadores, na época é o Digo, ele até que trabalha aqui na Econ comigo, ele que pegou lá e me ensinou tudo de Minha Casa Minha Vida. E é isso, eu falei, se eu tenho um corretor que quer fazer, eu preciso aprender para eles não ficarem só dependendo dos coordenadores. Aprendi todo o processo. Aí eu descobri a Econ, né? E aí não tinha só a Econ, tinha uma outra empresa também, que era chamava Engelux também, de Minha Casa Minha Vida. E até todo mundo brincava, dos seus parentes, né? Por causa do Lux, como se meu nome fosse Lux. E aí eu me achei, assim, adorei. E aí eu realizava mesmo o sonho daquela pessoa que realmente quer ter o primeiro imóvel. E aí o que era gostoso? Que eu via que todos os corretores vendiam, porque eu tinha uma equipe que era dividida. Metade vendia alto padrão e a outra metade popular. E essa metade que vendia alto padrão demorava 3 meses. Para um corretor vender, levava em média 3 meses. Essa equipe que gostava do popular vendia sempre, todos os corretores. Então, isso me deixava muito feliz. E você vê que é algo que não é comum no mercado. Você vê uma profissional que vende alto padrão, você vendeu alto padrão, você se dava muito bem vendendo alto padrão e você foi vender Minha Casa Minha Vida ainda ganhando menos, né? Mas se apaixonou. É muito difícil isso acontecer no mercado imobiliário. Uma pessoa que vai vender alto padrão, depois se identificar para a pessoa que quer o primeiro imóvel, que é aquele sonho que muita gente pensa que é distante, né? Então, você é uma profissional que há poucas no mercado com essa visão. Porque quando a pessoa quer vender alto padrão e ela se acostuma com aquelas comissões de, vende um apartamento, ganha 60, 80, 100, 200 mil, né? E aí tem outra questão. Quanto mais a gente vai subindo nesse mercado, a taxa vai diminuindo. Exato. Ainda mais que você veio atraída pelas comissões, quando você vira gerente, diminui. Vira coordenadora, diminui. Vira diretora, diminui mais ainda. Então, aí entra o desafio de vender muito para poder ganhar muito. É verdade. Né? Eu tive o privilégio de trabalhar com a Lux, então para mim é muito fácil entrevistar ela. E uma coisa que eu queria que você falasse aqui, que eu achei extremamente relevante, quando eu passei pela Econ, foi a maneira como você administrava os seus gerentes, né? A Lux, ela não tinha a maior equipe da empresa, mas ela tinha o maior resultado. O resultado dela equivalia quase a 50% do valor das vendas da empresa e os outros 50% era dividido em 4 diretores. Sendo que, às vezes, ela tinha menos corretores nos plantões. Como é que você administrava os gerentes para conseguir esse resultado? O que você falava para eles? Como você motivava-os a conseguir vender tanto, né, com tanta diferença e com menos profissionais, que é muito difícil? Tá. Eu quero voltar só um pouquinho antes para falar da minha ida para a Econ, da Biara, porque eu acho que isso daí vai ter a ver com o reflexo da sua pergunta. Vontade. Então, eu resolvi, quando eu estava na Biara, que eu queria ir para uma house, por causa de ganhos. Eu resolvi que eu queria ir numa house. E aí, das houses que eu vendia, das construtoras, era Gafisa, Zetec, eu comecei a fazer e eu vendia bem quase que todas. Então, eu comecei a ver meio que qual tinha menos problemas, digamos assim, pós-venda. O popular, ele é mais trabalhoso, essa venda. Ela é mais trabalhosa, né? Mas, então, aí eu vi que todos os corretores vendiam mais, tinha mais quantidade de corretores que vendiam da Econ. E aquele negócio também que a Econ, como ela trabalha no Minha Casa Minha Vida, não vem com aquele preço alto e depois, de repente, vai baixando, que cliente não gosta de, saber que ele pagou uma coisa no lançamento, depois abaixou e fica te ligando. Verdade. Então, a Econ tinha muito disso, que era bacana. E eu era gerente, tinha que administrar, né, as reclamações também. Então, de todos os pós-venda, a da Econ é que me dava menos trabalho. Beleza. Aí eu fui lá para a Econ, eu que escolhi para a Econ. Eu fui para a Econ, né? E aí
levei os gerentes. E vou te falar, metade dos corretores são comigo, porque aquela outra metade que gostava do alto padrão continua e são campeões lá até hoje, meus gerentes, que ficaram lá. E aí lá na Icon já, foi em 2016, em agosto, eu fui com poucos gerentes e já tinha lá uma equipe enorme, né? A Icon já tem a house lá, a primeira house deles, tem uma equipe enorme já. Então eu cheguei ali, só que veio outros de outros gerentes, sabe? Outros corretores, assim, que eu acabei agregando. E aí eu falei, já que eu não tenho quantidade, eu tenho que ter qualidade. Eu vou treinar esses corretores para fazer exatamente o que eu faço, que é aquilo que você aprendeu meio que nato, assim. Eu te ensinei muitas coisas, mas teve muita coisa que você já entendeu, assim, na prática, né? Na dinâmica, no dia a dia. E aí eu pensei isso. Se eu tenho menos, eu tenho que dar pouco resultado. E é o que eu penso até hoje. Nos plantões que eu tenho menos, eu falo, eu tenho que dar resultado. Entendeu? Uma coisa tem que compensar a outra. Eu acredito muito em qualidade, entendeu? Qualidade de treinar, de ensinar, para poder ter um resultado, assim. E uma coisa que eu sempre percebi, você é muito próxima dos gerentes, né? Quando ficava no stand do Belém, você ia com frequência, juntava, ia almoçar com eles, trocava aquela ideia, pregava muito. Eu lembro que você falava união, tinha 3 coisas que você falava. Quais eram as 3 palavras? Engraçado que eu sou assim mesmo. A união, que a gente tem que ser unido, a gente passa mais tempo eu passo mais tempo com a equipe do que com a minha própria família. Então a gente tem que ser unido, a gente tem que resolver as coisas entre nós, dividir para multiplicar. Então, assim, esse negócio de 50 que sempre gerou muita briga. Então, eu sempre dividir para multiplicar, traz para mim que eu resolvo. Entendeu? Então, sempre foi isso. Acho que, além de treinar, eu mesma sou muito próxima e eu prego muito a união. A união, acho que é a grande diferença. Além disso, porque assim, eu que vi, né? Eu não ouvi falar, eu vi. Eu quero saber um pouco mais de aquele resultado de obter quase 50% do share, quase 50% do VGV da empresa, sendo que o outro lado tinham 4 diretores, todos com muitos gerentes, com muitos corretores, né? Com todo respeito, profissionais excelentes, todos são meus amigos também, mas assim, é um desequilíbrio muito grande. É como hoje você pegar um time como o Flamengo e enfrentar, ou como você enfrentar o time onde está o Cristiano Ronaldo. É covardia porque um cara sozinho consegue fazer diferença. Então, o que você acha que é o seu diferencial, além da união e do treinamento? É você motivar, o que você acha que... é esse ponto que eu acho que eu sou matadora. Eu acho que a vontade, assim, eu tenho uma vontade, assim, não sei, uma vontade de dentro para fora. Então, vontade te leva... Qual a diferença de um para o outro? A minha vontade é maior. Então, é o que eu acho, tá? Então, ela faz com que eu chegue lá, que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar dando exemplo. Eu faço a mesa, eu fiz uma mesa agora no lançamento, aí depois eu chego lá. Mas eu vou, acho que é isso, a minha vontade dá para sentir. E eu tento passar para o corretor, que é isso, a disciplina, né? Você sempre foi um cara disciplinado e eu falava para você, se você for embora agora, você não ia, mas assim, se for embora agora vai chegar o cliente é igual ladrão, vem a hora que você menos espera. E você lembra aquele dia de chuva do plantão? Lembro. Então, é um exemplo. Então, acho que é isso, é a minha motivação e as histórias mesmo, de exemplo. E acontece, acho que a minha vontade é tão grande que eu falo... Até hoje, meus corretores falam assim, Lucas, você pisa no plantão e dá cliente. E não é sorte, é o meu desejo, você entendeu? É meu desejo. Mente aí, mano. Você sempre me falou isso. O que você mentaliza, o que você pensa e você atrai. Né? Lux, o segundo lugar serve para você, não? Não serve. Isso é uma coisa que eu sempre admirei em você. Se ela ganhasse um mês, ela queria ganhar o mês seguinte. Se ela ganhasse o mês seguinte, queria ganhar no outro. Acontece, mas acontece. Assim... Né? Mas você trabalha para que nunca seja a segunda e sim a primeira. Sim. E trabalha duro. Trabalho duro, domingo isso. a domingo. Domingo a domingo. Para mim não tem... Eu posso estar num casamento, o corretor me liga, eu atendo. Você sabe disso, né? Sei. No meu aniversário, você me ligava, eu tava resolvendo... Tava lá curtindo e resolvendo... E é assim, é mais forte do que eu. Eu tô, às vezes, no plantão... Aí liga a família, nananã, tô indo, e tô lá. E se eu vou, eu saio com o coração assim, pensando, podia ter feito, deixei aquela coisa para resolver. Mas eu não sei.
é uma coisa nata, assim, não sei. Legal. Bom, hoje, né, a Lux, ela começou como corretora, virou gerente da Biara, foi para Econ como gerente, virou diretora. Depois saiu durante um momento, voltou como diretora e há pouco tempo assumiu como diretora geral de uma das houses da Econ, que é a Econ Mais, né? E qual que é a sensação de você conquistar o cargo mais alto merecidamente, porque eu conheço a trajetória, sei que não foi nada ali de empurrão, de amizade, aliás, foi tudo menos isso. Como é que você se sente chegar lá no lugar mais alto, né, na hierarquia da house, e hoje tomando conta de 300, 400, 500 pessoas, né? Qual que é o teu sentimento hoje? Meu sentimento é de gratidão, de também de bastante responsabilidade, muda, né, as coisas assim, de muita responsabilidade. Aí eu vejo que ali tudo amplo, mas assim, não me assusta, sabe? Porque é algo que, não sei, que eu já tô tão Você ali. já sabia que ia acontecer? Não sabia que ia acontecer. É algo que já estava tão ali, como é que eu posso dizer? Dentro de mim, sabe? Não é algo que eu vejo todos os dias, as coisas que acontecem. Porque eu também tenho empresa, né? Tenho também a minha estética. Então, eu já administro. Porque quando você vai para esse cargo, você não cuida só de venda, você administra ali o escritório. E aí eu já tinha essa gestão por ter sido já, por ser sócia proprietária de estética. Então, isso não me assusta, mas é diferente a responsabilidade, entendeu? E você acha que nesse momento é mais difícil administrar a empresa ou administrar as pessoas? O que você acha que é mais desafiador hoje, na posição que você está, que é recente, né? Uhum. Qual que é o meu maior desafio? Manter o meu VGV, manter o meu número de vendas ou administrar essas pessoas para que elas fiquem e para que venham cada vez mais? Ou é um conjunto das duas? É um conjunto, eu estou descobrindo ainda. É um conjunto. Então, assim, tem coisas que você nem imagina, porque olha que doideira. Quando você é diretora de venda, o próprio nome já diz, né? Diretora de vendas. Então, eu me preocupava com venda. Então, hoje, além disso, eu me preocupo com outros setores. Então, o meu desafio é deixar para os outros diretores cuidar mais da venda para eu poder cuidar do escritório, porque tá uma coisa dentro de mim da vendas. Então, assim, continua sendo... Esse está sendo o meu desafio, entendeu? Nem das pessoas, é de desligar um pouco, confiar, né, nos diretores que eles vão fazer lá meu papel e eu vou poder cuidar um pouquinho da parte mais administrativa. Mas, enfim, também, não acho que é uma coisa que eu tenha que fazer. Eu acho que se eu conseguir administrar tudo e continuar dedicada às vendas, vai dar certo. Mas não te corta o coração, tipo, eu vou ter que deixar um pouco na mão deles a venda para eu administrar outras coisas, porque assim, eu olho nos seus olhos, eles brilham quando a gente fala de venda. Não é? É como você ter dois filhos se afogando e você tem que escolher um para ir cuidar e o outro. Não é uma parada meio esquisita? Você tem que terceirizar. Não, eu tenho certeza que os meus diretores hoje, eles têm total capacidade, sabe assim, que eu posso confiar. No sentido assim de ser centralizadora mesmo. Eu confio, então eu tenho que desapegar. Eu tenho certeza que vai continuar tudo dando certo, sabe? Mas eu preciso desapegar. É esse o grande desafio. Mas eu tô pegando o que eu tenho também, que eu posso contribuir, eu aprendo também com eles, entendeu? Tenho pego essas coisas. Legal. E eu sei que você aposta muito na formação, né, de pessoas. A gente hoje vive um momento complicado, né, pós-pandemia, muita gente desempregada, né, aconteceu muita coisa aí atípica. E por que hoje eu iria trabalhar com você? Se você não me conhecesse, o que você falaria para mim? Olha, vem trabalhar comigo do zero, você vai aprender. O que você falaria para alguém que vai nos ouvir, que vai nos assistir, para ela ingressar no ramo e começar? E por que você? Por que eu escolheria trabalhar com você? Então, a Econ tem alguns corretores, igual você. Você participou de um processo seletivo e caiu lá de primeira... Ai, peraí, tem um fio aqui. Você caiu lá de primeira vez, assim, caiu na Econ. E as pessoas podem... E geralmente isso não é bom, porque as pessoas vão primeiro para uma imobiliária, aí elas acham que... Eu costumo falar, né?
que a grama do vizinho é mais verdinha, só que ela é falsa. Então, sempre acha que tem algo melhor lá fora, né? Coisa do ser humano. E aí, muitos vão e voltam. E você sabe que quando tem algum corretor, algum gerente fala, eu vou para lá, tentar lá, eu falo, vai. Sabe por quê? Porque eu conheço a Econ. E eu conheço, além do meu trabalho, eu conheço a Econ, que é uma consultora maravilhosa, cheia de lançamento. Eu falo, vai. Eu prefiro, porque vai voltar, nunca vai ficar com aquele sentimento, ai, se eu estivesse naquela outra empresa, naquela. Então, primeiro, é saber que eu escolhi a Econ para trabalhar quando eu era de imobiliária. Eu saí, fiquei 3 meses fora também, para ter certeza e voltar para a empresa. Então, eu tenho certeza do lugar, é o lugar certo. Então, o argumento que você utiliza é, olha, eu já tive em várias empresas e eu escolhi essa empresa, estou aqui até hoje, e porque eu já experimentei de tudo e, na minha opinião, você consegue fazer uma carreira aqui e ter plano de carreira aqui dentro da empresa. Sim. E é verdade, né? E é verdade. Isso falando da consultora e da Econ Mais, porque você vai estar vivenciando com uma pessoa que passou por todos os estágios. Eu fui corretora, coordenadora, gerente, superintendente, diretora de vendas e agora diretora geral. Então, eu conheço a dor, tudo, as vantagens, entendeu? Então, e não falo isso assim para, imagina, diminuir ninguém, porque tem outros diretores que têm também bastante bagagem, até que talvez tenham estudado mais tecnicamente do que eu, porque eu formei em marketing, com pós em relações públicas. Então, nunca estudei vendas, literalmente. A venda nasceu comigo, entendeu? Então, só que eu tenho essa bagagem, que é uma coisa que é a prática, entendeu, Bidarra? Você fazendo, então eu tenho essa prática. E esse gosto, né? Eu gosto, entendeu? Que eu estava te falando. Então, além de você estar numa construtora, você vai estar numa house onde eu vou estar lá e os meus gerentes estão comigo, sei lá, há mais ou menos uns 10 anos também. Essas pessoas que estão comigo, a maioria deles já trabalhavam junto, a gente já trabalhava junto na Ambiara. Entendeu? Então esse acho que é o grande trunfo, assim. E você viu, você estava lá, você sempre gostou de trabalhar lá, só saiu porque na época eu saí também. Saiu comigo e muita gente teve comigo. Então, assim, e é confiança. Eu costumo sempre dar um direcionamento. E assim, né, Bidarra? Eu falo mesmo o que eu penso, se a pessoa tem potencial ou não. Se ela não tiver, eu já falo também. Então, se você for uma pessoa disciplinada e quiser ganhar dinheiro, lá é o lugar certo. Mas você... eu sou a favor daquela tese. Quem é bom em qualquer lugar. Concordo. Se você hoje, por algum motivo, sei lá, imagine que hoje você precisasse iniciar numa outra empresa, do zero, sem conhecer ninguém lá, você iria para ser a campeã ou acha que só faria isso na Econ? Até Não. porque você já fez na Biara. Então, você pensa também como eu nesse ponto? Quem é bom em qualquer lugar? A gente já falou disso. Quem é bom em qualquer lugar. Como eu falei para você, quem é bom em qualquer lugar. Nós fomos para Lopes, ficamos lá 3 meses. Um gerente meu que foi campeão de um produto do Sacomã, tinha acabado de entrar na empresa. E o outro gerente foi campeão da Lopes do ano. Eu também penso assim. Então, você que faz a empresa. Nós já chegamos... Vendendo, entendeu? Então, a questão é o seguinte, a gente vai vender em qualquer lugar. Só que a Econ, ela tem muitos terrenos, ela tem bastante opção, entendeu? Hoje eu costumo falar que quem está na Econ tá no céu, né? Porque o tempo que eu estava lá, a gente lançava 8 projetos, 6... Hoje lança 20, 25. Sim. Na verdade, todo o mercado... Lembra que tinha quase que acabado na Zona Leste? Exatamente. Todo o mercado hoje está lançando muito, né? E parece que a gente dá a sensação que a gente tem mais lançamento do que corretores. Uhum. Daí aquela pergunta que eu coloquei, de colocar pessoas novas. E eu sei que você aposta muito na formação. Eu adoro pessoas novas que não tenham ainda experiência. E você acha que a galera que chega hoje, os mais novos, como o nosso colega ali falou, ele tem mais facilidade de pegar a manha do negócio? Talvez porque ele já mexe no Instagram, já mexe no WhatsApp, ele já consegue se virar bem nas redes sociais. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Né? Como você sabe, fui o seu campeão aí, por vários meses consecutivos na Econ. Um ano inteiro. Um ano inteiro, devido às redes sociais.
E como é que você vê hoje, você que pegou a época do panfleto, a época do telefonema, a parte que você pegava de amigos para vender o imóvel, hoje como é que você vê? Bom, hoje está um dia para a gente falar bem sobre isso, porque a gente está sem WhatsApp, sem Instagram e parece que está faltando um braço ou uma perna, né? Como é que você vê hoje as redes sociais, a tecnologia, o marketing digital, tudo isso dentro do mercado imobiliário? Nossa, assim, hoje tem muitos jovens mesmo sendo corretores e esses jovens já vêm com uma coisa nata, que não é da minha época, né? Já vem com Já vem esse pronto. aprendizado de Facebook, de redes sociais, aí, de internet. E você é a prova viva. Eu acredito muito no digital. Muito, e é por isso que também acho que as empresas online estão cada vez crescendo mais, inclusive o da Econ está cada vez crescendo mais. E você foi uma prova disso. Você chegou, o que eu falei? Encosta, que também era o campeão, sempre foi digital, que era o Sebastião, falei que você vai... Eu, Sebastião e o Wake, né? Os três Wake. meninos. Mandar um beijo pros meninos, senão eles vão ficar com ciúmes. O Wake, Sebastião, me ajudaram demais, os meninos. E aí você tem aquela coisa que eu tinha também. Como eu queria ser coordenadora, eu ficava prestando atenção no que o campeão... Eu cheguei, né? Tem sempre um campeão, né? Quando eu cheguei na Biara, tinha um campeão que eu ficava vendo o que ele fazia. Você viu o que os meninos faziam e aperfeiçoou até. Você foi lá, aprendeu com os meninos e depois ficou, né, nessa batida e foi campeão todos os meses, porque... Você sempre foi muito digital, mas também disciplinado. Exatamente. Entendeu? Tem que ter o disciplinado, responder rápido. Eu acho que vai ser assim, acho não, tenho certeza, que é a expansão... vai ser 100% digital. Não acredito 100%, mas assim, 90%. uns 80% sim, digital. Uns 80%. Já tem acontecido... na Econ, de o cliente comprar um apartamento 100% digital, sem pisar no plantão? Vocês venderam na pandemia, correto? Sim, já. E teve vários clientes que compraram e nem chegaram a pisar no plantão. Sim. Eu quando comecei a navegar na internet, a vender pela internet, eu sabia que isso ia acontecer. Porém, achava 2024, 2025, 2026. A pandemia, ela empurrou. Nós fomos obrigados a vender digital, nós fomos obrigados Sim. a se virar sem stand. Você acha que isso é claro que foi um momento muito triste, perdemos muitos amigos, muitos colegas de trabalho, mas a pandemia, ela de uma certa forma, na sua opinião, ela empurrou mais o digital? Tipo, ou agora é digital ou não é? Com certeza. Já era comum, quando eu era de alto padrão, vender para investidores que não conhecem o produto. Mas não era comum do Minha Casa Minha Vida, porque o cliente ele vai morar, né? Então ele quer conhecer. E o digital, como você mesmo disse, você começou a vender sem o cliente ter visitado, você foi um dos pioneiros. Agora, na pandemia, não tinha jeito mesmo. Então começou, e vendeu muito gente na pandemia. Em abril da pandemia, foi o mês que mais vendeu, foi recorde. Ou é digital ou não é. Ou é digital ou não é. Exatamente. Entendeu? E as pessoas compram, porque hoje em dia... E o corretor teve que se reinventar? Teve que se reinventar. Senão não ia vender. Sim. Agora, eu não acredito que vai ser, por exemplo, a venda vai acontecer sem corretor, sabe? Que tem essas coisas de agora robô. Isso eu não acredito. Não acredito. Você acredita no digital, porém humanizado. Exatamente, no digital humanizado. Porque eu acho que ele ainda precisa sentir o cliente precisa sentir essa segurança que ele está... Corretor falar, dar a cara lá no vídeo. Inclusive, você não fazia vídeos no Instagram, né? Não e eu fazia. vi que ultimamente você está postando nos stories, está falando. Eu tive muita dificuldade para gravar os primeiros vídeos. Você é mais fácil, né? A mulher ela tem a maquiagem, tem o filtro, tem um monte de coisa. O homem não tem nada, tem que pôr a cara de pau lá e vamos lá. Mas já vi que você está soltando mais nisso. Você teve dificuldades para postar, para você ter essa frequência que você está tendo agora? No começo foi mais difícil? Na verdade, é assim, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma em gravar, assim. A questão é que a gente fica... Tem outra coisa a fazer, a gente sempre coloca alguma coisa mais importante para fazer antes. Não era uma prioridade minha. Então, até assim, porque você foi modelo, né? As câmeras não são problema para você. Isso, não são. Mas, assim, a questão é de... eu tô aqui, pegar o tempo e organizar mais para, de repente, estar lá conversando com o corretor e tal. Eu sempre gastei meu tempo mais... conversando tete a tete, né? Só que eu sei que isso é importante, tá? Que eu tenho também que me render, entendeu?
E aí, claro, aí eu vejo os seus, aí eu fico feliz, assim, eu vejo muito disso. Aí eu penso, vamos fazer. Mas é mais por preguiça, sabe? Pegar lá a câmera e gravar, entendeu? Mas eu acho que, assim, as redes sociais estão aí. E às vezes eu fico também com, como é que eu posso dizer? No Instagram com medo de enjoar as pessoas, sabe? Ficar, mas toda hora mesma coisa, entendeu? Entendi. Porque tem dessas também. Toda hora. Então eu tento fazer relativamente ok. Mas eu tô. Tá bem, bem. Você faz mais vídeo. Eu escuto também. Tá muito bom. Eu acho que tudo é evolução. Começa a fazer, começa a ter uma constância, uma disciplina ali, começa a ficar mais fácil. Hoje não é mais fácil você gravar do que há um tempo atrás? Com certeza. Com certeza. E, Lux, qual que é o seu maior desafio agora com esse novo cargo de ser a diretora geral de uma house que começou há pouco tempo, mas que já vende muito, né? Que veio crescendo, aí todo mês ela cresce. Qual que é o seu maior desafio? Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar nessa tua nova empreitada? Na verdade, o meu maior desafio é fazer com que essas pessoas que estejam lá com a gente vendam. Eu quero que todos eles, entendeu? Não é quero que todos eles vendam. O meu maior desafio é fazer com que eles já sentem felizes, mas assim, que eles queiram ficar lá, porque não tem nada melhor do que a propaganda da sua vinda de dentro mesmo, entendeu? Então, são de toda a equipe que eu tenho, tá assim 100% realizado e querer estar lá assim e eles querer ser coordenador, ser gerente, sabe assim, serem promovidos. A gente já promove bastante. Tem muita gente que deseja isso, que é tão bonitinho, assim, eu tenho recebido bastante ligação, você me dá uma oportunidade, você me dá... Isso é a parte mais legal. E sentir isso, sabe? Acho que o meu maior desafio é realmente fazer com que eles sintam o que eu sinto, sabe? Assim, eu amo trabalhar lá, amo os produtos, eu quero que eles sintam isso, entendeu? Por mais que eles possam, como eu te falei, Zá, uma pessoa boa, ela vem de qualquer lugar, mas eu quero que ela queira estar lá sempre, entendeu? Como eu. Uma coisa, isso é muito importante, você quer pulverizar e fazer com que todos vendam, com que todos ganhem dinheiro, e também você acaba não dependendo só de uma pessoa, né? Uma coisa que sempre me chamou também muito a atenção, além das outras qualidades que você tem, desse fato de ser a mãezona, de ajudar, foi que, tipo, você tem uma preocupação quando o profissional não está ganhando dinheiro. Eu sempre notei algumas vezes, fulano de tal não está ganhando dinheiro, eu preciso dar um jeito. E trocava ele de projeto e colocava ele, vai ter um lançamento ali. A gente sabe que tem muita gente que só pensa no seu próprio umbigo, né? E eu vejo muito sucesso na sua parte por ter essa preocupação. Eu sei que você fica muito chateada quando algum profissional seu não está ganhando dinheiro, né? E você batalha para reverter isso aí, né? Claro que você tem a certeza que isso ajuda na sua trajetória, na sua luz, na sua carreira, de você pensar lá, não é simplesmente como em muito lugar que não está ganhando dinheiro, dane-se, né? Ele que vai trabalhar mais. E você move as pedras, esse não tá, às vezes não está bem no lançamento, coloca ele num remanescente, às vezes do remanescente coloca ele em outro lugar. Você faz esses movimentos, além da preocupação, como é que você move essas pedras e faz todo mundo ganhar dinheiro? Porque eu sei que todo mundo que trabalhou comigo na Econ, de gerente de corretores, que você acesso e que eles queriam de fato, todos eles ganharam dinheiro. Então, porque essa é a minha preocupação, deles estarem felizes, a equipe está feliz. Isso que é o meu maior desafio. A equipe está feliz. Se eles estão felizes, eles vão produzir e o meu resultado vai vir. Então, é deles estarem felizes. Ganhando dinheiro, lógico. Lógico, né? Ganhando dinheiro. Estão felizes ganhando dinheiro. E aí, uma coisa que eu sempre tive, assim, desde, sei lá, de que eu sou, desde os meus 20 anos, é reparar na característica que ela tem o que a pessoa tem de melhor, entendeu? Às vezes a pessoa pode não ser tão excelente em uma coisa, mas ela é em outra. Então, eu consigo pegar a característica e juntar com outra. Então, às vezes, tem um coordenador que tem uma característica forte e se unir com aquele outro, dá certo, entendeu? Então, essas peças que eu movo e eu falo, puta, assim eles vão ganhar dinheiro. Ele tem essa puta bagagem, puta vantagem, mas ali tá apagado. Porque eu reparei, né, muitas vezes, por exemplo, um caso aqui que eu lembro categoricamente, o João e o Alberico, né, que foi uma coordenação montada por você. Deu muito certo. Deu certo no app, no IUP, depois eles foram para Guarulhos, deu certo também. Um era mais agitado, o outro era mais calmo. O Alberico era mais agitado, o João mais tranquilo. Né? Então, essa gestão que você faz,
ela é extremamente importante. Você falou uma coisa que chamou a atenção. Você administra o perfil de cada um. Você colocar duas pessoas como Bidarra, que são explosivos, que são agitados, talvez não dá certo. Então você equilibra as pessoas, começando pela personalidade. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Até de estar no plantão, até isso. Até corretor, lembra? Que falava assim, não vai para esse aqui, que esse aqui tem menos gente. E assim, eu acho que foi sempre dando certo. Acho que é mais isso, é entender a característica de cada pessoa. Por eu ter feito relações públicas, cada um tem um DNA. Você tem que entender como que você vai administrar cada pessoa. Eu trabalho com pessoas. Entendeu? Eu não posso tratar todos da mesma maneira. E isso por acaso, é uma coisa que está dentro de mim já. Então... Isso não responde um pouco aquela pergunta que eu fiz lá atrás? Como é que você consegue ter uma diferença de VGV tão grande para as outras diretorias com menos pessoas? Pode ser isso. Eu acho. Porque você conseguir combinar o fulano com o ciclano. Teve muitas vezes que sai faísca no plantão, aí você ia lá, conversava, trocava uma ideia. Eu tô falando desse jeito porque aqui o negócio chama papo de corretor. Então tem que ser do nosso jeito, né? Sim. O pessoal ouve house e não sei o que, os nossos termos, muita gente vai ficar maluco, né? Mas house, gente, é a imobiliária da construtora. Pronto, para quem depois vai assistir, saber o que é. Então, esse combinar, esse olho clínico de conseguir colocar o jogador certo na posição certa, eu acho que é um dos diferenciais para justificar aquela quantidade de VGV de um diretor para o outro, né? E sei que numa reunião de incorporação o pau quebra literalmente, né? Sim. E a gente sabe que no mercado imobiliário, às vezes, se a pessoa não consegue concorrer com você, ela tenta fazer com que você se... como é que eu vou te explicar? Fazer você se desorientar ou fazer você tomar uma decisão errada. E como é que se administra o sentimental nessa parte? Porque não é fácil, né? Você ser campeã com um VGV de quase metade da empresa e você ter 4 diretores do outro lado querendo ser campeão também. Então, é difícil administrar numa reunião, ter sangue frio para não esquentar a cabeça, para não bater o pé na porta. Hoje eu tô muito mais calmo, você sabe que eu não era, né? Mas como é que é administrar a parte sentimental de tudo isso, né? É muita inveja, é muita coisa que não é verdade que falam. Como é que você administra essa parte, que é tão difícil? Essa é a parte mais difícil. Porque é óbvio, né? Você compete com pessoas. E as pessoas querem mais que você não esteja. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, entendeu? Mas, assim, no começo, eu me importava mais, assim, com o que o fulano fala. Hoje em dia, acho que nem se importar. Então, assim, não me importo. Eu faço o meu, eu olho pra minha equipe, entendeu? Então, o que tem externo... Mas, tipo, você não tem nenhuma tática? Tipo, no intervalo da reunião, você vai lá fora, respira, conta até 10, faz uma oração. Eu levo pro pessoal. Sei que você tem muita fé em Deus. Mas é difícil, porque eu sei, eu faço essa pergunta, gente, porque eu sei como é que é. Não é fácil você tá numa competição, gente, ninguém quer perder. Né? E você tá em primeiro lugar, aí você sai da empresa, volta numa outra house nova, né? Que muita gente, será que vai dar certo ter 2 houses? E tá aí, né? Hoje a Econ vende muito mais do que vendia 2 anos atrás, há 3 anos, e você tem a sua house ela crescendo ali, então não deve ser fácil administrar porrada, provocação, tudo isso, né? Então, além de pensar na equipe, além de respirar fundo, além de fazer uma oração, além de... o que mais você faz? Você, quando você vai para casa, você mentaliza o seu discurso, você prepara as suas reuniões. Eu queria saber um pouco mais, tecnicamente, da sua administração de sentimento. Na verdade, não. Eu não saio e mentalizo. Eu simplesmente me motiva, sabia? Saber que tem gente ali no meu retrovisor me motiva, porque se não tiver isso, você sabe, Bidarra, uma vez você era campeão, tanto campeão que você estava buscando gerente, VGV de gerente, você era um corretor, você estava tão à frente, competia com gerente. E você é parecido comigo nisso. Quanto mais falavam de você e ficavam, tira isso, mais te motivava. Mas às vezes, eu não sei se você sente isso, mas eu sentia muito, tipo, naquelas tensões de lançamento, né? Que chegava o mês e todo mundo, vou chegar em primeiro e tal, e pumba, dava Bidarra de novo. Muitas vezes eu sentia uma carga, um peso nas costas, sabe?
Tanto Sim. de responsabilidade, quanto de gente que não gosta, né? Até falava, apesar de não acreditar, falava, tem que tomar um banho de sal grosso para tirar essa nhaca, né? Mas concorda comigo que não é fácil? Não é fácil ser campeão, gente. Não é fácil, não é fácil manter, entendeu? E tem ainda desafio ainda de fazer com que cresça e com mais. Mas, assim, é orar, entendeu? Orar e aquilo me motiva. Então, pegar isso tudo, essa raiva virar em motivação, entendeu? Porque a gente já começa aqui no nosso bate-papo, já começa a ter algo sólido entre gestão de pessoas, entre motivação, entre garra, determinação, trabalho de domingo a domingo, cuida das pessoas, quer que os profissionais ganhem dinheiro. Se não está ganhando em um lugar, eu vou colocar ele em outro. E a gente já começa a desenhar o seu perfil. Né? Às vezes a gente olha, não, ela é campeã pelos cabelos loiros e pelos olhos verdes. Não é. É difícil, gente. Você ser campeão uma vez, pode ser sorte. Agora, 2 vezes, 3 vezes, um lançamento, outro lançamento, com menos corretores, sai da empresa é campeã no meu imobiliário, é campeã no house. Você fala assim, pô, é que nem o Cristiano Ronaldo, onde ele vai, ele é campeão. Então é ele. Né? Então é isso, é você. E aí eu na entrevista eu fui puxando essas coisas, porque eu queria saber, eu acho que é importante os nossos corretores, todos que vão depois ver o podcast, entenderem, né? O motivo de tanto sucesso, tantas vendas. Veio pandemia, a gente pegou a crise, o impeachment da Dilma também, que o juros estava altíssimo, a gente vendeu pra caramba. E vendas, ela tem vida própria, né? Às vezes o cara fala, as vendas caíram. Venda não tem vontade própria. E eu via que você sempre nos motivava, independente do juros estar alto, se era política, esses assuntos polêmicos, o nosso foco sempre foi vender muito na diretoria e manter. Porque o mais difícil não é chegar, o mais difícil é manter. É para você sempre buscar o seu melhor resultado. Não se inspire em ninguém, querer passar ninguém. Se inspira em você, buscar o seu melhor. E é uma coisa que o Felipe, que é meu diretor hoje, ele falou que quando ele começou a pensar assim, que alguém falou para ele isso, ele não era da minha equipe na época, e quando ele começou a pensar assim, ele foi. Eu falei, mas é o que eu sempre fiz. Assim, eu buscar meu próprio... melhorar, né, no meu ranking, eu buscar... Não tem aquelas pessoas que são campeões aí das Olimpíadas, e a pessoa busca o próprio... bater o próprio recorde. Próprio recorde. Então, é isso que eu busco. Agora... Eu entrei no mercado, já tinha passado aquele boom imobiliário famoso, já tinha passado isso. Então, 2008, né? Então, eu nunca peguei assim um cenário maravilhoso. Eu sempre passei por crises. E é na crise que você tem que se reinventar. Então, para mim não existe mesmo produto que não vende. Eu só digo que é melhor trabalhar na Ecom porque tem mais produto, tem estoque. Porque imagina você vai para uma empresa que não tem também o que vender. Como é que você vai... Você está vendendo seu peixe, né? Mas faz sentido? Mesmo que o cara não acredite no produto, você faz ele acreditar. Isso foi uma das coisas que eu aprendi contigo. Sim, porque... Não existe projeto ruim. Ruim é você não ter casa para morar e morar na rua. Sim, né? E se você não acreditar... meu cliente é meu corretor, Bidarra, é isso. Meu cliente é meu corretor. Se ele não acreditar no produto, não vai vender. Ele tem que amar, ele tem que gostar, ele tem que desenvolver. O Senna, gente, o Ayrton Senna, o maior campeão, ele... Também falou uma coisa linda lá no dia que eu fui, que é outro meu diretor que eu subi agora também promovi, que o Senna era campeão. O que ele fazia numa corrida lá? Ele deixou o outro passar. Isso que é união, é amor, entendeu? Deixa o outro passar também para ser campeão. Lembra daquela corrida icônica? O cara, uma vez bateram o carro, ele parou o carro dele e foi lá ver se o outro estava bem. Então, realmente ele era um cara... No dia da chuva, eu falo, gente, no dia da chuva o cara estava lá campeando. Então, assim, podem falar o que... Por que eu não ligo mais pro que falam? Pode falar o que for, mas quem me conhece sabe que eu trabalho pra caramba, sabe que sempre a minha energia é melhor, que eu quero... Sabe assim, sempre não foi querendo atrapalhar ninguém. Eu trabalho pra caramba, sabe que eu sou muito temente, assim, a positividade. Então, podem falar, a Lux isso, a Lux aquilo, chegou lá, derrubando os outros. Não existe, porque é o meu trabalho, entendeu? É o meu trabalho. E quem me conhece, como você e o meu time, graças a Deus, sabe que onde eu estou, eu simplesmente foi pelo meu trabalho. E vou te dizer, teve o lançamento do show agora no fim de semana, né?
E aí eu cheguei lá super cedo. Foi campeã também lá? Não, não, mas cheguei lá super cedo. Não, porque agora eu sou a diretora geral, né? Mas lá é uma região, Zona Sul sempre foi uma região que é muito desafiadora, né? Então, eu cheguei lá super cedo. Você sempre performou melhor Zona Leste, Zona Norte e Centro do que propriamente Zona Sul, né? E aí, só que assim, eu já fui pra lá, e aí tinha uma coisa que eu falava assim pro corretor, é muito digital, mas eu falava pra aquele público ali, gente, vamos pra rua, tal, vamos fazer trabalho de rua que a gente tem que fazer de tudo, né? O digital, o trabalho de rua, a roleta você tem que estar praticando para estar ali pronto. Aí eu fui assim pro plantão, pensando, poxa, eu vou chegar lá e vou motivar essa galera a fazer uma preleção. Eu cheguei lá, teve um cliente que pegou um panfleto da nossa... Teve um cliente que pegou o panfleto de um corretor da nossa house. E aí eu cheguei lá, estava tão cedo que só tinha eu lá. Mas os corretores, estou falando eu nem o coordenador tinha chegado ainda. Só eu de gestora. Eu mesma fui... O cara chegou com a panfletinho, eu fui para a mesa, toquei a venda aconteceu. E tudo por quê? Para eu poder dar o exemplo. De falar, tá vendo como funciona? E tá vendo? Eu fui para a mesa e fiz... Você acredita? A gente vendeu de panfleto. Com o primeiro cliente que chegou antes da roleta. Uma coisa que você tinha muito hábito, se você quiser pausar, ela pode pausar. Tá. Uma coisa que eu sempre admirei em você, no seu trabalho, era justamente isso, de ir fazer uma mesa. Fazer uma mesa, galera, para o pessoal que não é do mercado, é você fazer o atendimento. A gente fala, a gente vai fazer uma mesa. Está lá o cliente, o corretor, o coordenador. E a Lux, ela sempre foi para a mesa, junto com o corretor, com o coordenador. Ajudou em muitas vendas minhas, ela participou. Por que o negócio estava sendo bom, como é que ficava bom para o cliente, ela participa disso. É muito difícil no mercado imobiliário um diretor ir para uma mesa. Até por questão de status, uma coisa que eu acho ridícula, né? Mas a Lux, ela põe a mão na massa e ela vai para cima. Isso também é uma das coisas que faz a diferença. Lux, o momento mais feliz na sua carreira, qual que foi o momento que você fala assim, o momento mais feliz nesses últimos 10 anos foi o dia tal que aconteceu isso? Qual que foi o momento mais feliz desde que você está no ramo imobiliário? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que foi quando eu peguei o troféu de campeã do ano como gerente, assim. Na Biara ou na Econ? Na Econ, porque foi um número muito... Até hoje é o recorde de vendas de gerente. Acho que foi, sei lá, 78 milhões no mês. O seu recorde de gerente é imbatível. E o meu recorde de corretor na Econ é imbatível também. E assim, a diferença para o segundo lugar tinha 35 milhões, entendeu? Eu tinha 78. Vendendo Minha Casa Minha Vida, fazer Minha Casa Minha Vida. 80 milhões é muito difícil. Eu lembro que eu fiz o cálculo. Era, sei lá, quantas mil unidades, sei lá, 3 mil, não sei. Uma coisa assim. Aí, peguei o troféu, aquilo, acho que para mim, pelo número, entendeu? Número... Como gerente. Claro, como diretor, você tem... Sim. Você vê, mas assim, como gerente... Porque, eu vou te falar, administrar corretor, ser o gerente, não é fácil também. É muito corretor. Nossa, assim, eu tinha 2 assistentes para me ajudar a subir passo, essas coisas. E teve uma hora que eu falei para o Christopher assim, para de contratar. Se o corretor quiser vir, você não contrata mais. Tem ideia? Porque eu não dava mais conta. Meu telefone não parava de tocar, graças a Deus. E não estou falando isso assim, nossa, eu não dava conta. E se não for para eu atender o corretor da melhor maneira, eu prefiro não ter ele, entendeu? E aí eu falei, não estou dando conta, meu telefone, não consigo dormir. E um momento triste? Um negócio que um dia triste nesses anos todos. Qual foi o dia mais triste na corretagem? Foi quando eu saí da Econ. Quando você saiu? Foi um dia muito triste. Eu participei desse dia, né? Eu vi que realmente você chorou e tudo. Mas é o que eu falo, Deus ele tem sempre um propósito, né? Porque agora você voltou de outra forma e assumiu um cargo, que é o cargo mais alto hoje dentro da House, né? E a gente passa momentos de tristeza e de alegria, né? Mas eu gosto de perguntar porque o meu papel aqui é extrair tudo de você. Mas faz parte, né? Hoje eu tenho entendimento, clareza de que foi melhor mesmo. Você sabe que onde você passa, você deixa muitas amizades, né? Eu tô na Biara hoje, né? E todas as pessoas que trabalharam com você, inclusive a Serafina, né? Sua amiga pessoal. É amiga. E é difícil, porque você passa numa empresa, imagina, você é o campeão e tal, e você vai embora, você acha que a galera vai ficar falando bem de você?
além do trabalho, de você ser uma colega agradável, você também, como é que eu vou te perguntar? Você tem essa preocupação de não só deixar um rastro de campeã e de profissional, mas como pessoa, de ser uma pessoa boa, eu vou levar você como minha amiga pro resto da vida, que é o que aconteceu comigo. Né? Você deixou de ser minha diretora, mas não deixou de ser minha amiga. Pelo contrário, hoje tenho pouquíssimos amigos e você é uma delas. Né? Você teve esse cuidado também ou foi algo que aconteceu natural? De ter essas amizades que falam bem de você até hoje? Não, acho que é algo natural. Eu sou como eu sou e a gente, na Biara, realmente foi uma escola para mim. Eu sou muito grata às pessoas lá. Foi muito difícil quando eu saí de lá, decidi assim ir para a Econ. Foi uma decisão assim, talvez a decisão mais difícil que eu tive no profissional. E você era campeã na Biara? Era. E a Serafina, por exemplo, na nossa época lá, a gente competia. Ela sempre foi estourada também. Ela sempre foi a campeã lá. E aí a gente é super amiga. Na época a gente era colega, né? Mas a gente é super amiga. Tem a Cami também, que não tá mais lá, tá na Lopes, mas é minha amigona. Mas não, acho que isso é mais natural, sabe? É natural, mas eu sou muito próxima dos meus gerentes, por exemplo. E uma coisa que eu reparei também, eu vejo muito mais cases de sucesso feminino, muito mais mulheres se destacando do que os homens, né? Homens, eu vejo menos casos assim, tipo o Stalin, lá o cara de Goiás, você tem menos gente, né? Você, só na Biara você tem a Serafina, você tem a Catânia, você que saiu de lá, então você tem 3, 4, 5, 6 mulheres, né? Por que a mulherada faz a diferença no mercado imobiliário? Qual que é o charme? O que faz das mulheres serem assim, terem números tão expressivos, né? Porque são mais casos de mulheres campeãs do que homens. Concorda comigo? Principalmente corretor e gerente. Então, você sabe que a maioria da minha equipe é homem. E eu sempre busco, assim, mulheres, assim, como Serafina, eu. E acabo não encontrando. Tem menos, mas quando tem... Na verdade, eu não acho que tem menos no mercado imobiliário, que é um mercado com bastante homens, né? Principalmente tem menos incorporação. Quantidade. Menos quantidade. Mas... Por exemplo, até na incorporação. A Gil é praticamente a única... Beijo, Gil. É a única, assim, de diretora de incorporação. Então, assim, tem menos mulheres, mas quando tem mesmo, eu acho bem dedicada. Não sei explicar, mas eu acho isso também. Porque se você comparar a quantidade com conversão, ó, a gente tem X homens e tantas mulheres, a gente tem mais campeãs, mais volume de venda nas mulheres do que nos homens. Isso a gente vivencia até hoje, né? Não sei, eu acho que a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Nós homens não. Então pode ser isso, uma habilidade. Você falou na Gil, me lembrou um negócio aqui. A Gil ela sempre defendeu muito o corretor, né? Ela sempre quis subir taxa, ela sempre quis premiar, pagar prêmio. E eu sei que você pensa um pouco dessa forma também, até porque vocês são muito amigas e quando as pessoas são amigas, elas se identificam. Se identificam, pensam da mesma forma. O que você... Se você mandasse no mercado imobiliário, o que você faria a mais para o corretor? O que você gostaria que o corretor tivesse além do que a gente já tem? Eu queria ter... Na verdade, eu gostaria que o Cresce desse uma data menor para ele poder tirar lá o estágio, né? Queria que ele... Fosse menos burocrático. Menos burocrático. E... Em termos de premiação, de taxa, de desafio, o que você... Além disso, da parte de documento, que é muito importante você ter mencionado, eu acho que é isso. O meu deu muito trabalho para tirar, você sabe disso. Sim. Mas finalmente consegui. Mas além disso, assim no dia a dia, o que você acha que poderia ser agregado mais? Mais investimento na formação? Acho que isso, porque assim, falar da Econ, né? Porque nossa taxa é uma das melhores taxas do mercado. Então não dá para falar disso, mas é realmente valorizar o corretor, né? Então acho que a gente tem que ter curso, poder... Tinha uma coisa que na época, né? A Cirela foi a primeira house, né? E eles investiam muito em ensinar, treinar, né, o corretor. Eu acho que isso é uma coisa bacana, que é aquilo que eu acredito, porque aí
cara investir na formação. investir na formação. Porque, assim, o nosso nicho, o nosso mercado, ele é desafiador. Eu acho que o seu pai e a sua mãe não falaram assim, ó, você vai trabalhar de corretora, você não vai ganhar nada, você vai sair de casa, vai gastar o seu sapato, vai gastar a sua gasolina, a sua comida. Se você vender, você ganha, senão você não ganha. Acho que qualquer pai e mãe, em sã consciência, não daria um conselho desse para um filho, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente pode mudar de vida, pode ganhar um salário, muitas vezes, que um juiz não ganha. Não é verdade? É verdade. Você acha que é aquela primeira coisa que você falou lá no começo, que o que te atraiu foi o valor na planilha? São os ganhos que atraem para o mercado imobiliário? Uma vez que a gente não tem salário, uma vez que a gente, se não vender, não ganha, mas se vender muito, ganha muito. Eu sou a favor de que todas as pessoas deviam ser comissionadas, tá? Eu acho. Imagina se o rapaz do banco fosse comissionado. Como que não seria o atendimento, né? Eu sou a favor que as pessoas deveriam... todas que pudessem, a maioria que trabalhasse com venda fosse comissionados, entendeu? Inclusive, as pessoas que atendem, que lidam com o público. Então, para mim, é muito... Como eu já penso isso, eu acho que a gente pode fazer nosso próprio salário, entendeu? Fazendo uma análise aí, a gente está indo para a reta final, tá? Parece que não, mas a gente está quase uma hora batendo um papo aqui. Eu falo que quando é bom, né? Passa e a gente nem vê a hora passar. Por um lado, eu vejo que você é mãezona, que você move as pedras, você ajuda, você quer ver eles ganharem dinheiro, mas ao mesmo tempo você é a favor que todo mundo tem que ser comissionado. Por quê? Se trabalhar, se pôr a mão na massa, se realmente fazer acontecer, você vai ganhar. Senão, você não vai ganhar. Você dá o caminho das pedras pro cara, mas ele tem que vender. Ele tem que fazer a parte dele para ele poder ganhar. É isso. É isso. É isso. Bom, estamos chegando no fim, né? Eu fiquei muito contente de você ter aceito o meu convite. Amei o bate-papo. Vou ouvir ele de novo. Depois a gente vai postar nas plataformas, no Spotify, em tudo isso. A gente vai mandar os links para vocês lá da Ecom, para o pessoal lá, para os seus corretores gerentes, para eles assistirem. E queria que você deixasse aí uma mensagem para aquele que está começando, para aquele que está no mercado, para aquele que já está há algum tempo sem vender também. De repente ele vai ouvir esse podcast, vai ter um insight e vai começar a vender. Então eu queria que você desse aí o seu toque final nesse nosso bate-papo. Bom, eu acredito que essa profissão é a profissão do futuro. Inclusive saiu uma reportagem, tá, do quanto está aumentando a procura por corretor. Eu ainda acho que, como o próprio Stanley falou uma vez, que vai nascer nossos filhos aí dizer que quer ser corretor, né? Verdade. Então, lá fora, gente, então assim, tira esse preconceito, porque lá fora é super bacana ser corretor. Em Nova York, nos Estados Unidos, é super bacana ser corretor. Em Londres, sabe assim? É status, né? É status. Então, assim, como o Brasil, nós sempre somos atrasados, então tá chegando agora isso aqui, essa cultura, e pode ter certeza que é do futuro. Eu tenho ainda um sonho que os corretores... É isso que eu estou falando, ter formação, porque assim, tem muito corretor que não está preparado e acaba que atrapalha os preparados, né? Sim. E colocam tudo na mesma cesta. Mas assim, eu vejo um futuro, as pessoas falarem, eu quero ser corretor de imóveis, entendeu? Independente se for de lançamento, que é o meu caso, ou for de pronto, acho que está aprimorando cada vez mais. A gente vê pessoas aí nas plataformas como você e outros aí que estão sempre deixando... Os blogueirinhos, né? Os blogueirinhos. Os corretores blogueirinhos. Isso, então é isso. Então você acredite que você vai estar entrando no melhor momento, acredite nisso e entre nisso de cabeça, entendeu? Como eu fiz, porque se for uma coisa que está pensando, vou fazer isso só para passar um tempo, ou até como arranjar... segunda opção, né? Até arranjar um emprego fixo. Emprego fixo, você já sabe quanto você vai ganhar no ano, você já sabe quanto que é o fixo. O que me atraiu, que você falou, não foi o quanto eu ganhei, mas o quanto eu podia ganhar se dependesse só de mim. Por isso que eu mesma quis ser independente, quando já era corretora, quis aprender o máximo, porque só depende de mim. Então, assim, é uma coisa que você depender de uma outra pessoa para você ganhar dinheiro, para poder estar na empresa, é muito... É preso, não é? Eu tenho uma liberdade. Eu tenho a liberdade. Eu posso fazer o
o meu salário. Então, assim, para mim isso... Então, você que está ouvindo, você que está vendo aí, depois já tem uma dica aí. Aqui você faz o seu salário. Você quer ganhar 3 mil? Você consegue. Você quer ganhar 5? Você consegue. Tem corretor ganhando 20, 30, 40 mil reais por mês. Então, é isso, gente. Então, queria te agradecer mais uma vez. Um grande beijo, sucesso nessa nova trajetória. E de todos que nos assistem, que nos veem, que vai ouvir esse podcast, muito obrigado. E lembrando que é um oferecimento da LinkPay, que é o nosso patrocinador. E na próxima semana a gente volta aí com mais um convidado, que é sempre uma surpresa. A gente não revela o convidado antes, que é para vocês ficarem antenados. Então é isso. Um beijo e obrigado mais uma vez. Obrigada a você, grande campeão na história aí. E LinkPay, obrigado. Nós também usamos LinkPay lá na Ecom, para quem não sabe. Isso aí. Obrigada.